Olá, pessoal. Vamos dar início à nossa aula falando um pouco sobre antibióticos e anti-inflamatórios, né? Adaptando a nossa disciplina para essa modalidade EAD. Vamos começar. Aqui está um cronograma, um panorama geral da nossa aula de hoje, onde a gente vai estar abordando primeiro alguns conceitos gerais sobre bactérias, né? E falando sobre os antibióticos, antimicrobianos e também anti-inflamatórios esteroidais, não esteroidais, e uma breve explanação sobre a farmacologia dos anestésicos gerais. Para que a gente comece a falar sobre antibióticos e sobre drogas antimicrobianas, nós precisamos conhecer os protagonistas, né, desse quadro. Quem são os protagonistas? Quando nós falamos de antibióticos, nós estamos falando de fármacos que agem sobre as bactérias. O que são bactérias? Relembrando lá em microbiologia, bactérias são organismos unicelulares simples, cujo material genético, ou seja, cujo DNA, não está envolto por uma membrana especial. Então, ela vai ser classificada como um organismo procarioto, ou seja, não tem uma organização a nível de DNA, como nós, que temos células eucarióticas ou eucariontes, temos, correto? Vamos relembrar, na verdade, um pouco também sobre a estrutura das bactérias e fixar bastante isso na nossa mente, porque isso vai ser muito importante daqui para frente. Aqui está uma representação gráfica de uma bactéria, certo? E nós temos aqui a estrutura e a determinada função de cada estrutura. Aqui representado pelo número 1, nós temos a parede celular, ou seja, o revestimento mais externo da bactéria. É uma camada externa que vai ser composta de peptídeo glucano, açúcares e lipídios, certo? E vai estar protegendo a bactéria contra a lise osmótica. Como assim, lise osmótica? Ou seja, contra a perda ou contra a entrada, a desregulação que tem de líquidos no meio intracelular e extracelular, certo? Nós temos membrana plasmática, as bactérias têm membrana plasmática também, que vai fazer o quê? Da mesma forma como nas células eucariontes, a membrana plasmática ela vai servir para fazer uma permeabilidade seletiva, né, regulando quem entra e quem sai dessa célula. Vai ser também responsável pelo transporte e conservação de energia, né, porque através disso também vai ter a nutrição desse micro-organismo. Nós temos aqui, nessa estrutura 3, né, a cápsula, né, bem mais externa ainda. Algumas bactérias, não todas, dispõem desse mecanismo, que é a cápsula bacteriana, que vai ser uma estrutura responsável por proteger a bactéria contra a resposta imune, ou seja, a bactéria ela consegue colonizar um sítio do corpo e o corpo ela consegue evadir, né, a resposta imune, a resposta contra ela. Também vai proteger ela contra a perda de líquidos, a desidratação e favorecer a adesão, ou seja, a fixação dessa bactéria em superfícies. Quando a gente fala de bactérias que têm cápsula, bactérias que conseguem se aderir à superfície, a gente lembra muito de bactérias que estão bem relacionadas a infecções nosocomiais, né? Infecções a nível hospitalar. Elas conseguem se aderir, colonizar e crescer em aparatos médicos, né, que estão em contato direto com o paciente, causando quadros de infecções hospitalares. Temos também aqui, bem mais importante, né, primordial, o DNA, o material genético da bactéria, que como eu falei, ele vai estar disperso, ele não vai estar organizado, bem bonitinho como é na célula eucarionte, ele vai estar disperso e ele vai ser responsável por conter toda a informação genética da bactéria, né, que é o papel do DNA. Em algumas bactérias também, nós temos essa estrutura, que é o flagelo, que é uma estrutura responsável pela movimentação da bactéria, que temos algumas bactérias que são móveis. Pulei aqui o item 4, que são as fímbrias, né, ou o pile, que é, a grosso modo falando, é como se fosse um órgão sexual da bactéria. Vai ser responsável também pela adesão e pelo intercâmbio genético, ou seja, algumas bactérias elas conseguem trocar informação genética entre elas através dessa estrutura. Por que isso é importante? Por exemplo, uma informação genética de uma bactéria que tem uma resistência a um antibiótico, ela consegue passar isso para uma outra bactéria através dessa troca
de material genético. Então, também é importante estar relembrando isso aí. Pile ou fímbria, né? A literatura vai estar trazendo esses dois termos que se referem à mesma estrutura. As bactérias, elas podem ser classificadas de acordo com a parede celular dela e a morfologia. Isso aqui só relembrando, né? De acordo com a parede celular, eu vou classificar como? Como gram-positiva ou como gram-negativa. O que é que esse termo gram-positivo, gram-negativo tem a ver? Tem a ver com a quantidade de peptídeo glucano, né? De revestimento que essa bactéria ela vai ter ao redor dela. Algumas bactérias têm bem mais, é bem mais espesso, são as bactérias gram-positivas, então elas vão se corar bem assim de roxinhas. E algumas bactérias têm bem menos, ou uma camada assim mais delgada, né? Uma parede celular mais delgada, que vão ser chamadas de gram-negativas. Lembrando que essa diferenciação assim de cor a gente vê no exame, é um exame rápido, né, que é feito em laboratório, que é chamado de coloração de gram, que é justamente para identificar as bactérias e classificar de forma assim primordial ela nesses dois grandes grupos. A gente vai estar vendo mais para frente que tem alguns antibióticos que eles vão agir diretamente na parede, alguns antibióticos que vão agir a nível de núcleo, então, a nível de material genético, desculpa. Então, a gente tem que conhecer essa diferença que tem entre elas, né? Algumas bactérias, elas vão ter uma camada mais espessa de parede celular. Então, durante a realização desse teste, né, são aplicados vários corantes e também uma substância que é descorante, que é o álcool, fazendo a lavagem. Então, essa bactéria que ela é mais espessa, ela vai conseguir reter essa cor desses corantes e vão se corar de forma mais forte, que foi como a gente viu essas bem roxinhas, né, que são as gram-positivas. E algumas bactérias, elas vão ter uma parede celular bem fina. Então, quando eu aplico o corante e eu aplico um álcool para fazer uma lavagem, descolorir, grande parte dessa coloração vai ser perdida e elas vão se corar de forma mais fraca, ficando mais rosinhas, que são as gram-negativas. A partir dessa classificação entre gram-positivas e gram-negativas, eu consigo também determinar um tipo de tratamento, direcionar um tipo de antibiótico, de antimicrobiano para determinada infecção. E eu posso classificar, né, além de classificar de acordo com a parede celular, falei que a gente pode classificar também de acordo com a morfologia, ou seja, com a forma espacial que essa bactéria se apresenta. Então, ela pode se apresentar em forma de coco, em forma de bacilo, ou outras formas, né, como é a forma do vibrião, do espirilo ou da espiroqueta, que é no caso da bactéria, né, causa sífilis. Mas como que isso acontece, né? Elas podem ficar individuais ou se agrupar. No caso de cocos, quando eles se agrupam, eles podem formar os diplococos, né? Que a gente tem como, por exemplo, a bactéria Streptococcus pneumoniae, que ela se agrupa em diplococos. Elas podem se agrupar em filas, né? Filas, um ao ladinho da outra, né? Formando a conformação de streptococo. Pode se agrupar em formato de cacho de uva, uma embaixo da outra, que nesse caso nós vamos estar chamando de Staphylococcus. A gente tem como, por exemplo, Staphylococcus aureus, bastante conhecida, né? Uma bactéria multiresistente, inclusive. E quando a gente fala de bacilos, eles podem ficar de formas individuais ou também se agruparem, né, lado a lado, streptobacilo. Toda vez que eu falo strepto, eu falo lado a lado, né? Alguns podem apresentar flagelos, como é o caso da salmonela, né? E outras estruturas, como a gente falou, né? Espirilos ou espiroquetas. A partir disso aí que a gente viu, que a gente pincelou sobre bactérias, vem uma questão, né? Toda vez que eu tenho bactéria no meu corpo, eu tô tendo uma infecção bacteriana, eu tenho que tomar antibiótico? A presença de bactérias no corpo é sempre sinônimo de doença? Nós, como profissionais da saúde, nós como estudantes da área de saúde, nós sabemos que não. Então, não é necessário tomar, né, banho com sabonete antimicrobiano para matar a 99,9% das bactérias do corpo. Por quê? A gente sabe que existem bactérias que convivem conosco, né? E algumas bactérias convivem conosco de forma comensal, né? Fazendo ações no nosso corpo. São bactérias chamadas bactérias do bem, né? A gente vai estar vendo. Essas bactérias do bem são as bactérias que compõem a nossa microbiota,
ou seja, elas convivem conosco, é uma comunidade bacteriana que convive conosco. Produzem vitaminas, auxiliam na digestão de alimentos e nos protege também contra algumas bactérias mais virulentas, ou seja, ela estimula, a presença dela ali estimula o nosso sistema imune a reconhecer a presença de uma bactéria mais virulenta, caso ocorra uma infecção. Mas o que é que faz com que essa bactéria que é do bem se torne uma bactéria do mal, ou que diferencia uma da outra, né? Eu tenho no meu corpo vários órgãos, vários sítios, vários locais que são colonizados, ou seja, que as bactérias vivem ali. Mas tem locais no meu corpo que não pode entrar em contato com o micro-organismo. Tem que ser um sítio estéril, como, por exemplo, o sangue, o cérebro, o coração, o pulmão. E quando tem a presença de uma bactéria ali, nesse sítio que era estéril, eu tenho uma infecção. Mas como que isso acontece? A bactéria chega assim, invade e pronto? Tem algumas bactérias que conseguem fazer isso, né? Como, por exemplo, a Salmonella, Shigella e Yersinia, que são bactérias que causam gastroenterites. Mas nesse caso, é quando ocorre uma desregulação ou uma porta de entrada para a bactéria entrar. Ou seja, o meu corpo ele é todo revestido de proteção natural. Eu tenho minha pele, eu tenho o meu corpo produzindo muco, eu tenho lágrimas, suor, tudo isso reveste o meu corpo, né? Protege o meu corpo. E essas bactérias, elas ficam ao derredor, mas elas também podem ser oportunistas. Quando ocorrer uma oportunidade surgir, ela pode também entrar. E aí, um local que não era para ela crescer, ela começa a crescer, começa a se multiplicar. Ou ela simplesmente ela consegue vencer o meu sistema imune, né? O meu sistema imune, minhas células não conseguem se defender contra ela. E aí sim vai estar ocorrendo uma infecção. Então, nesse caso, eu não vou chamar mais de bactéria do bem, né? Eu vou chamar de bactéria do mal, entre aspas. Certo? Conhecendo tudo isso, a gente falou um pouco sobre as bactérias que são, né, as protagonistas da nossa aula de hoje. Mas a gente tem que estar focando agora em como, né, os fármacos vão estar agindo sobre essas protagonistas, né, sobre as bactérias. Nós temos as drogas antimicrobianas, que elas podem ser classificadas de acordo com a síntese, com a ação e com o espectro. Como assim, Adriana? De acordo com a síntese, né? Uma droga antimicrobiana, ela pode ser produzida a partir de um micro-organismo, que nesse caso eu vou chamar de antibiótico, ou seja, foi uma droga antimicrobiana que eu obti através de produtos de metabolismo, através da ação de outros micro-organismos. Eu vou ter drogas antimicrobianas que vão ter uma síntese química, que ela vai ser constituída, e algumas semissintéticas, que eu vou pegar uma droga e transformar ela, adequar ela. Quando eu classifico de acordo com a ação, eu vou ter uma ação que vai ser ou bactericida ou bacteriostática. Como assim? Aqui eu coloquei uma representaçãozinha bem legal de uma bactéria na presença de uma droga antimicrobiana, na presença de uma droga bacteriostática e na presença de uma droga bactericida, para a gente conseguir entender e fixar na mente. Aqui eu tenho uma bactériazinha, certo? E quando não tem nenhum agente antimicrobiano, nenhum antibiótico, né? Ela já causou, ela venceu as barreiras, ela driblou o sistema imune, ela está causando a infecção. Não estou falando de bactérias comensais, tá? E aí, ela está causando a infecção. Eu não aplico nenhum agente antimicrobiano, ela cresce, se desenvolve. Aí tem aqui ela, os seus filhinhos, né? Sua prole. A população se multiplica. Quando eu aplico um fármaco que ele é bacteriostático, essa bactéria ela não morre de imediato, mas ela perde componentes da sua estrutura. Podem ser proteínas, pode ser metabólitos, ela vai estar perdendo esses componentes e deixando ela vulnerável, mais suscetível. Então, ela não vai conseguir se desenvolver, crescer, proliferar. E eu conto com o sistema imune do meu paciente, com o sistema imune do hospedeiro dela, para expulsar. Ela está ali, ela não está crescendo, e eu aplico um fármaco que faz com que... eu aplico um fármaco e eu espero o sistema imune eliminar essa bactéria. E eu tenho drogas que são bactericidas, que vamos focar. Bacteriostático, eu falo uma coisa parada, estática. Bactericida,
Eu falo de uma coisa que mata mesmo o micro-organismo. Então, aqui ela tá aqui, mortinha. Certo, né? Relembrando, quando a gente fala de antibióticos, vem bem rápido na mente a penicilina. E a gente falou que os antibióticos, os antimicrobianos, eles podem ser classificados de acordo com a síntese, né? E um fármaco, né, que pode ser classificado, que tem uma síntese biológica, né, como por exemplo, é a penicilina. Como assim uma síntese biológica? Ela foi produzida não, ela foi isolada através de um outro micro-organismo, né? Como assim? Quem produz a penicilina, quem produziu a penicilina, né, foi um fungo, é um fungo, que é chamado de penicílio, né, da espécie penicílio. E o penicílio, ele produz essa substância que inibe o crescimento de micro-organismos. Isso foi descoberto há muito tempo atrás pelo Alexander Fleming, né, no seu laboratório, onde por um acaso, quase por um acaso, ele descobriu a penicilina. Na verdade, ele trabalhava com bactérias, né, aqui tem até uma imagem aqui de uma placa, e ele cultivando aqui a bactéria, isso aqui ele semeando a bactéria, né, cultivando em laboratório. E aí, por um acidente, né, por uma contaminação, cresceu um fungo, está aqui representado aqui em branquinho, um fungo nessa placa. E aí ele percebeu que ao redor desse fungo não crescia bactéria. Então, a partir de estudos, a partir de outros testes no laboratório, ele começou a ver que o fungo produzia uma substância que inibia a bactéria. Aí ele deu o nome dessa substância de penicilina, derivada do penicílio. E a partir daí, muitas outras substâncias foram descobertas, né? A descoberta da penicilina foi um marco histórico e muito importante para a história da farmacologia, né? Que ela é precursora de vários outros tipos também de antibióticos. Eu falei que eu posso classificar de acordo com a síntese, certo? Então, pode ser síntese biológica, né? A partir de um micro-organismo, uma síntese química ou uma síntese semissintética. Eu posso classificar de acordo com a ação, que ela é bactericida ou bacteriostática, e eu posso classificar de acordo com o espectro. Quando eu falo de acordo com o espectro, eu estou me referindo à quantidade de micro-organismos que eu posso afetar diretamente por esse fármaco, por essa droga, ou seja, a quantidade de bactérias que eu posso matar, né, ou inibir através dessa droga. Então, eu vou ter fármacos que eles vão ter um espectro maior, ou seja, são fármacos que eles atingem vários tipos de bactérias, desde bactérias gram-positivas até gram-negativas, é coco, é bacilo, é anaeróbica, é aeróbica, ele consegue atingir. Eu vou ter fármacos mais seletivos, uns vai agir diretamente em bactérias gram-positivas, ou diretamente em bactérias gram-negativas, né? E isso se refere ao espectro, ou seja, a diversidade de organismo que vai ser afetado pelo agente. Aqui tem esse diagrama muito legal, que ele é um quadro resumo para a gente entender como que agem os antibióticos, as drogas antimicrobianas, certo? A gente relembrou lá atrás sobre a estrutura da bactéria. E aqui a gente tem a estrutura aqui novamente, né? Mais detalhadinha. E a gente vai ter os 5 grupos de agentes antimicrobianos e onde que eles agem, né? A gente vai ter antimicrobianos que vão agir a nível de parede celular, antimicrobianos que vão agir a nível de membrana celular, outros que vão agir a nível de síntese das proteínas que constituem a bactéria, outros que vão agir diretamente no DNA, alterando ou destruindo função e estruturas do DNA da bactéria, ou atingindo metabólitos e precursores também de DNA dessa bactéria. Então, vamos ver caso a caso, um a um, para a gente entender como que isso age, certo? No primeiro grupo, a gente tem aqueles fármacos, os antibióticos, que eles agem inibindo a síntese da parede celular. Como a gente falou lá atrás, a parede celular, ela funciona como um revestimento, como uma proteção para a bactéria. Então, essas drogas, elas vão agir diretamente inibindo a constituição, a construção dessa parede. Então, as paredes, elas perdem a rigidez, né? E elas acabam morrendo por lise osmótica, né? Tem o descontrole, a descompensação entre o meio intracelular, dentro da bactéria, e fora da bactéria.
Então, é como se ela perdesse líquidos ou ela ganhasse muito líquidos. De qualquer forma, ela vai morrer. Quais são esses tipos de antibióticos? A penicilina, a cefalosporina, o carbapenem, que são beta-lactâmicos, e os glicopeptídeos, eles agem dessa forma, destruindo a nível de parede celular, expondo a bactéria ao meio, grosseiramente falando, né? As indicações clínicas das penicilinas é principalmente para pneumonias, para inflamações a nível de otite, sinusites, faringites, infecções cutâneas, uma gama de infecções, né? Os glicopeptídeos, sendo representado pela vancomicina, é uma alternativa a pacientes alternativa aos beta-lactâmicos em pacientes que são alérgicos, em pacientes que têm infecções em prótese que está usando, né? Shunt neurocirúrgico, válvula cardíaca ou que fez algum enxerto vascular. Temos as cefalosporinas de primeira geração, que são fármacos de amplo espectro, né? Retomando o que a gente falou lá atrás, que são fármacos que eles agem matando, destruindo uma gama de micro-organismos, desde cocos até bacilos, né? Desde cocos gram-positivos até bacilos gram-negativos, como ele deu de exemplo, né? E. coli, proteus, Klebsiella pneumoniae, né? E a gente vai ter também o carbapenem, que também é de amplo espectro, que é tratado em pacientes com infecções graves a nível de abdômen, sistema nervoso central, pneumonias e outras infecções. Falando ainda a nível de ação externa, né, mais para fora da bactéria, a gente vai ter drogas antibióticos que eles vão se ligar à membrana citoplasmática e alterar a permeabilidade. Ou seja, a gente falou que as bactérias, que as células procariontes, da mesma forma que as células eucariontes, elas têm membrana, certo? E a membrana, ela faz o quê? Ela protege, ela reveste, ela dita quem entra, quem sai, né? Uma permeabilidade passiva. E aí, o que é que ele vai fazer? Esse antibiótico vai fazer? Ele vai alterar essa permeabilidade e agir como se fosse um detergente. A gente sabe que as membranas, elas são constituídas por proteínas e por lipídios, né? Então, o que é que acontece com a gordura em contato com o detergente? Ela se dissipa, né? E a mesma coisa acontece na membrana da bactéria. É como se houvesse uma perda desse revestimento, né? E aí, a bactéria também vai, sabe, morrer. E qual exemplo a gente tem dessa classe? A gente tem principalmente a polimixina, e a polimixina é muito usada em pacientes que têm infecções graves por bacilos gram-negativos multiresistentes. Quando eu falo de multiresistentes, com S a mais aqui, perdão. Quando eu falo de multiresistentes, eu estou falando de bactérias que elas conseguem crescer mesmo com o paciente tomando determinado antibiótico, elas conseguem, né? O antibiótico não dá conta da bactéria, né? E a gente tem como, por exemplo, as infecções causadas por Pseudomonas aeruginosa e a Acinetobacter baumannii, que são bactérias multiresistentes, né? As polimixinas também são utilizadas no tratamento de pneumonias, né, associadas à assistência à saúde, e infecções a nível de sangue, corrente sanguínea, em pacientes que estão usando catéteres ou pacientes que tiveram infecção no sítio cirúrgico. A nível mais interno, né, a gente tem esse terceiro grupo, que são o grupo dos fármacos que eles agem inibindo a síntese de ácido nucleico. Quais são os ácidos nucleicos? O DNA. Ou seja, a novobiocina, as quinolonas e a rifampicina agem diretamente no DNA bacteriano. Vai se ligar às proteínas que vão ser responsáveis, né, por replicar, por reparar o DNA e vai causar alteração genética direta na bactéria, fazendo com que haja morte dessas bactérias também. As indicações clínicas para esses tipos de antibióticos, né, as quinolonas é por uma gama geral de tratamento, tanto infecções a nível de trato geniturinário, né, gastrointestinal, respiratório, como também ação contra algumas micobactérias, né, que é o caso dos antibióticos, a ciprofloxacina, a ofloxacina e a levofloxacina, né, que são desse grupo das quinolonas. E a rifampicina é muito eficaz na combinação com medicamentos para tratamento da tuberculose, né, principalmente no tratamento inicial da tuberculose, nível de pulmão. Outros fármacos que também agem a nível de DNA, a gente tem
a streptomicina, gentamicina, tetraciclina, o clorafenicol e a eritromicina. Como que eles agem? Eles agem inibindo a tradução, né? A gente relembrando lá atrás, em biologia, né? O DNA, ele é transcrito em RNA e o RNA, ele é traduzido em proteínas, né? Então, o dogma central da biologia gira em torno do meu DNA ser convertido, produzir proteínas para o corpo. Da mesma forma, acontece também com as bactérias. Então, o que é que elas vão causar? O que é que esse fármaco vai causar? Vai inibir a tradução do RNA e não vai haver produção de proteínas bacterianas, né? Com isso, não há uma estabilidade e não há como essa bactéria continuar crescendo, proliferando, né? Eu grifei aqui esse fármaco, o clorafenicol, que o clorafenicol ele faz parte desse grupo dos fármacos que inibem a tradução, né, inibem a produção dessas proteínas, só que ele não é um fármaco muito recomendado. Por quê? Já foi feito estudos clínicos que demonstram que o clorafenicol ele pode causar uma anemia aplásica, ou seja, porque ele é tóxico, né, ele age a nível de medula óssea e pode acabar acarretando uma anemia por conta do uso do antibiótico, né? Se usa ele quando não se tem respostas mesmo a outros tipos de tratamento. Também o nível de toxicidade dele é alto. E o nosso quinto e último grupo são os fármacos que fazem um antagonismo metabólico. Não entendi. Antagonismo. Antagonismo, quando a gente se refere em farmacologia, a gente lembra daquele conceito de chave e fechadura, certo? Uma chave abre determinada fechadura. E o que é que pode acontecer, né? Sob a ação de sulfas, de derivados, trimethoprim, o ácido fólico, ele pode ser inibido por conta de um antagonismo metabólico, e como não vai ter ácido fólico, o DNA não vai estar sendo produzido, porque para produzir DNA, produzir RNA, eu preciso de ácido fólico, e a bactéria também precisa. Então, ele vai fazer um antagonismo metabólico, inibindo a síntese do ácido fólico, sendo assim, não produz, né, o DNA. E a bactéria também tem o seu crescimento contido. Ela morre. Agora, falando disso tudo, e falando sobre como agem os antibióticos, como que a bactéria ela é composta, do que ela é composta, aí surge aquela dúvida, como que surge a resistência bacteriana, né? Por que eu tô tomando determinado fármaco, determinado antibiótico, e eu continuo com a infecção, o tratamento não funciona, não resolve, né? A gente sabe que hoje a gente tem esse fator principal, que é o uso irracional de medicamentos em geral. As pessoas se automedicam, as pessoas iniciam e finalizam tratamentos por conta própria, né? Sem a consulta, sem a prescrição médica. E isso, quando a gente fala de antibióticos, a gente está entrando num terreno muito perigoso. Por quê? Aqui está representada aqui na imagem algumas bactérias, né? Uma população de bactérias, e algumas bactérias aqui estão representadas aqui em rosinha, que elas são bactérias chamadas de resistentes. Resistentes. Por quê fica resistente? Por um acaso, eu comecei a fazer um tratamento para determinada infecção, e eu percebi que tomei 2, 3 dias, percebi que houve uma melhora dos sintomas, e eu suspendi por conta própria um antibiótico. Isso como um exemplo, bem hipotético. Algumas bactérias, elas conseguem se precaver, né, a partir disso, para quando a gente utilizar novamente esse tipo de antibiótico. Então, ela como se ela conseguisse se defender desse antibiótico quando eu uso da segunda vez, né, da terceira vez. E com isso, o antibiótico não vai agir sobre ela, vai estar protegida, imune, né, grosseiramente falando. O antibiótico, eu vou lá, uso o antibiótico vai matar as bactérias que não são resistentes, só que as bactérias que são resistentes vão ficar lá e elas vão se proliferar. A bactéria se prolifera, cresce, multiplica, morre, certo? Elas vão estar lá, né? Essas bactérias que são resistentes, elas têm espaço para se multiplicar, né? Aumenta a população. Como a gente falou lá atrás, algumas bactérias, elas conseguem fazer essa troca, né, de material genético, né? Tem o pile, as fímbrias, né, aquelas estruturazinhas que a gente viu, e ela consegue fazer a troca. Então, uma é resistente a esse antibiótico e vai lá e passa para outra, que passa para outra, que
passa para outra e de repente você tem uma comunidade de bactérias resistentes ao antibiótico e eu não vou conseguir tratar, né? Isso é bastante perigoso. Por isso que todo antibiótico tem que ser tomado sob prescrição médica dentro do prazo previsto, estipulado. Certo? Encerrando, essa parte sobre antibióticos, drogas antimicrobianas, a gente vai estar pegando um gancho também para estar falando sobre anti-inflamatórios, sobre fármacos anti-inflamatórios. E a gente vai ver por que desse link de um assunto com outro, né? O que é inflamação? Vamos relembrar o que é inflamação. A inflamação é a resposta natural do meu corpo, né? O meu corpo produz para se proteger, né, contra danos teciduais, que pode ter sido causado por um agente que foi um agente físico, um agente químico ou um agente biológico. Se eu falo de um agente biológico, lembra de micro-organismo, que nesse caso da inflamação poderia ser sim uma bactéria, certo? Por isso que é muito comum pacientes que estão em uso de antibióticos tomarem também anti-inflamatórios. Mas aí surge a pergunta, se a inflamação é a resposta natural do meu corpo, para que eu tenho que tomar uma medicação para parar? Né? A inflamação é um processo natural do meu corpo para que ele venha se proteger, né, contra os danos causados. Só que ela tem que ter início, meio e fim, né? O que é a inflamação? Aqui a gente tem uma imagem, né? A inflamação nada mais é do que a migração das minhas células de defesa, dos meus leucócitos, dos meus vasos sanguíneos, até o local que está havendo o dano, né? Pode estar havendo a infecção, pode ter ocorrido uma lesão ali, e ele vai estar migrando, né? Como que ele sabe para onde ele deve ir, né? O meu corpo ele vai estar produzindo substâncias atrativas para ele, que vai estar guiando o caminho por onde ele deve passar. Então, o meu fluxo sanguíneo aumenta, né? Aumenta, e aí para naquele determinado local ali, a célula, o leucócito, que é a célula de defesa, o meu glóbulo branco, ele vai rolando, né? Aqui está representado na imagem. Ele vai rolando pelo endotélio vascular até ele conseguir extravasar, passar e chegar no local onde está tendo o dano, né? Que nesse caso aqui está sendo representado por uma infecção bacteriana, né? Tem a célula de defesa aqui que fagocitou, né? Engoliu micro-organismos, certo? Mas o que acontece durante esse processo? Eu falei que tem um aumento do fluxo sanguíneo e uma estase. Se tem um aumento do fluxo sanguíneo, se tem uma estase, aquele lugar ele vai ficar como vermelho e vai ficar como inchado, que é um dos dois sinais da inflamação, o rubor e o edema. A presença de células ali o tempo todo tentando conter vai gerar uma liberação de substâncias no meu corpo. E essas substâncias vão aumentar a sensação de dor e vão aumentar também a minha temperatura corporal. Por isso a gente sente a febre, por isso a gente sente a dor. A dor, o calor, o rubor e o edema são sinais cardinais da inflamação. Então, se está tendo uma inflamação, o lugar dói, o lugar fica quente, o lugar fica vermelho e o local fica inchado. E em caso de um processo inflamatório prolongado, né, um processo inflamatório crônico, pode ocorrer também uma perda de função. Certo, mas a gente falou que a inflamação é um processo normal, a gente falou que tem que ser contida, mas como que ela vai ser contida? Certo. Todas as ações dos anti-inflamatórios, elas vão ser ligadas diretamente à inibição de uma enzima que é chamada de ciclooxigenase. E essa inibição vai inibir a síntese de prostaglandinas e tromboxanos. Como assim? Essas substâncias prostaglandinas, elas vão ser responsáveis por esses sinais que a gente sente, a dor, a febre, o edema, tudo isso. Então, a gente consegue conter os sintomas contendo as substâncias que estão sendo liberadas. E como que isso acontece, né? As prostaglandinas, né? A gente tem aqui dois grandes grupos que a gente tem que estar focando, que é a COX-1 e a COX-2. Elas são produzidas através do ácido
araquidônico, né? Que, por sua vez, é produzido através dos fosfolipídios, né? Os lipídios que tem na membrana das células, que podem estar ali tanto dispersos quanto liberados por conta da destruição celular que vai estar tendo no processo inflamatório, né? Então, esses fosfolipídios vão ser convertidos pela fosfolipase A2, que é uma enzima em ácido araquidônico, e esse ácido araquidônico ele pode sofrer ação de duas vias, ou a via das lipooxigenases, né, gerando os leucotrienos, ou a via das ciclooxigenases, que vai estar gerando quem? As prostaglandinas, que são essas substâncias que fazem com que a gente sinta esses sinais, certo? Só que o meu corpo, ele tem dois tipos de prostaglandina. Uma que é fisiológica, que é chamada de COX-1 constitutiva, e uma que é patológica, que é chamada de COX-2 indutiva. A COX-1, a constitutiva, ela tem uma ação benéfica para o meu corpo. Ela protege a minha mucosa gástrica, né? Ela favorece a agregação das plaquetas, no caso de um processo de coagulação, como a gente viu na aula passada. Ela regula o fluxo sanguíneo, ela é benéfica, ela é fisiológica. E a COX-2, ela é uma prostaglandina que ela vai ser liberada na presença mesmo de um dano, quando estiver ocorrendo o mesmo processo inflamatório. Então, os anti-inflamatórios, eles vão agir bloqueando a liberação dessas substâncias. A gente vai ter dois tipos de anti-inflamatórios, dois grandes grupos que a gente conhece, que são os AINES, os anti-inflamatórios não esteroidais, e os AIAs, os anti-inflamatórios esteroidais, ou como nós conhecemos como corticoides. E analisando aqui essa imagem, a gente tem que guardar bastante aqui na mente, porque é ela que vai nos guiar para onde ele vai estar agindo, né? A diferença entre o AINE e o AI, além da estrutura química de cada um dos dois, é justamente onde ele vai estar agindo, né? Os AINES vão agir bloqueando nessa síntese, né, de prostaglandinas, COX-1, COX-2, e os AIs, os esteroidais, eles vão estar agindo em nível muito mais precursor. Eles vão estar agindo, inibindo essa produção aqui, bem no início da cascata. Como eu falei, eles podem ser classificados dessas duas formas, né? Os AINES, que eu falo AINES, eu falo de não esteroidais, ou seja, não tem esteroides ou não hormonais. Eles bloqueiam a síntese das prostaglandinas. Como a prostaglandina está bloqueada, eu vou ter uma redução da dor, uma redução do efeito inflamatório, da ação inflamatória. Então, vou ter uma redução da febre, uma redução do inchaço, da vermelhidão, certo? Então, quando eu aplico um AINE, eu consigo um efeito que é analgésico, que é anti-inflamatório e que é antipirético. Por quê? A dor, o calor, o rubor e edema são sinais de inflamação, que são mediados pelas prostaglandinas, nesse caso, pela COX-2. Se eu bloqueio, eu tenho uma diminuição dessa ação, né? Eu tenho aqui alguns principais analgésicos que são utilizados, né? Que são recomendados, aprovados, que a gente utiliza, a gente conhece. O ácido acetil salicílico, que é a aspirina, né? O paracetamol, o ácido mefenâmico, o ibuprofeno, naproxeno, que eles têm uma ação analgésica e anti-inflamatória. A gente fala assim analgésica porque a gente sabe que a dor também, ele é um sinal cardinal, né? Como a gente falou aqui atrás, né? Quando a gente vai dividir os anti-inflamatórios não esteroidais, a gente divide ele em dois grandes grupos, que são os seletivos da COX-2 e os não seletivos da COX-2, né? Como assim? Lembra, naquela imagem lá atrás, a gente falou que, né, tem essas duas vias da ciclooxigenase, né? Produz a COX-1 e a COX-2, e a COX-2 ela é responsável pelo efeito inflamatório, ela causa os sintomas da inflamação. E a COX-1, ela é uma enzima que ela é constitutiva, uma prostaglandina que ela é constitutiva. Meu corpo produz normalmente, né? E protege meu estômago, ele promove a agregação de plaquetas e regula o meu fluxo sanguíneo. Então, se eu aplico um anti-inflamatório que ele é não seletivo da COX-2, eu tenho também efeitos colaterais.
que eu vou aplicar um fármaco que ele vai tanto diminuir a inflamação, né? Porque ele vai inibir a COX-2, quanto inibir também ações fisiológicas do meu corpo, porque ele vai acabar inibindo também a COX-1, que estava lá, coitadinha, né? E a gente tem como exemplo aqui os inibidores não seletivos, os derivados do ácido salicílico, né? Que é o ácido acetilsalicílico, paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, piroxicam, meloxicam, ácido mefenâmico, eles são não seletivos da COX, então ele age nas duas. Por isso que a gente pode ter também os efeitos colaterais quando a gente tem o uso, né, desmedido. E a gente tem os seletivos da COX-2, são os maravilhosos, né, os coxibes, né, o celecoxib, o valdecoxib, rofecoxib, que eles vão agir diretamente na COX-2, então eles vão somente diminuir a inflamação e não ter tanto efeito adverso. Né? A nimesulida também é um exemplo de inibidor seletivo. Certo, a gente falou sobre os anti-inflamatórios não esteroidais. Agora a gente vai falar sobre os anti-inflamatórios esteroidais, ou os corticoides, como a gente conhece, né? Os corticoides, né, são hormônios produzidos naturalmente pelo meu corpo, né? O meu hipotálamo, ele regula a produção através das minhas glândulas suprarrenais, e esses corticoides, eles têm um efeito sobre carboidratos, proteínas, lipídios, sobre o metabolismo dos meus ossos, e eles têm também uma ação anti-inflamatória e imunossupressora. São hormônios, os corticoides são hormônios que o meu corpo produz, né? E que atua regulando uma gama de órgãos do meu corpo, certo? E quando a gente fala de fármacos corticoides, a gente fala de fármacos de corticoides exógenos, ou seja, de origem sintética, né? Que a gente vai estar usando para diminuir, né, as reações alérgicas, diminuir o efeito da inflamação, diminuir a rejeição de órgãos em pacientes que são transplantados, porque como a gente viu aqui nessa imagem, né, ele tem um efeito anti-inflamatório, tem um efeito imunossupressor, que é natural, né, que é endógeno. E eu vou lá e aplico um glicocorticoide exógeno, que vai justamente regular também essa resposta imune. Como a gente falou, os glicocorticoides, eles agem bem acima, a nível já de conversão do ácido araquidônico, bem no início da cascata, né? E por conta de ele agir de forma tão precursora, ele apresenta muito mais reações adversas, né? É bastante utilizado em pacientes que têm doenças alérgicas, né? Sinusite, rinite, contra inflamações crônicas também, e em pacientes que são transplantados, né? Porque eu tento fazer com que o corpo desse paciente não rejeite o órgão, não acuse como algo estranho. Então, eu aplico glicocorticoide, né? Os glicocorticoides sintéticos, nesse caso, eles são análogos estruturais do cortisol ou da hidrocortisona, que é um hormônio que o meu corpo produz, né? A gente falou que tem essa série de ações que eles regulam. Então, eles são análogos estruturais, ou seja, eles têm uma estrutura igualzinha ao hormônio que o meu corpo produz, né? A gente tem ele dividido em duas subformas, são os cetoesteroides, a cortisona, a prednisona, e os hidroxisteroides, que tem a hidrocortisona, prednisolona, dexametasona, budesonida, que eles têm o anel, né? Eles têm a estrutura do colesterol. Eles são bastante lipossolúveis, eles atravessam muitas membranas celulares, então eles agem em muitos órgãos. Por isso que ele tem uma série de reações adversas, né? Uma chave que abre diversas fechaduras, ou melhor, que tem fechaduras dispostas em muitas partes do corpo, certo? E os efeitos adversos do uso de glicocorticoide se dá justamente quando eu estou fazendo uso desse medicamento e eu faço uma retirada abrupta, sem fazer o desmame, né? Sem reduzir gradualmente. Então, isso acaba fazendo com que ocorra uma insuficiência adrenal aguda, porque o meu eixo hipotálamo, hipófise, glândula pituitária, glândula suprarrenal ser desregulado, né? E eu posso ter também um efeito adverso que vai ser decorrente ao excesso de corticoide circulante, que é o efeito que a gente conhece, que é a retenção de líquido, aquela sensação de inchaço, o aumento da pressão arterial,
osteoporose, o descontrole dos níveis de glicêmicos, do nível de apetite, né? O retardo do crescimento em crianças. E a incidência desses efeitos adversos aumenta, né? De forma que é dependente de dose do tempo de tratamento. Então, tem um tempo para iniciar, né? Comumente 5 dias, 7 dias, que é o recomendado. E quando há essa retirada abrupta ou esse prolongamento, a gente vê esses tipos de reações adversas. Né? A gente falou sobre anti-inflamatórios e falou sobre o efeito de analgesia, né? Que é a diminuição da percepção de dor que eu sinto quando eu estou tomando esses fármacos, certo? Mas eu tenho também fármacos que eles são anestésicos, que eles evitam a dor durante procedimentos cirúrgicos, né? Então, eles vão gerar um processo de inconsciência, né? A pessoa vai ficar desacordada, né? E vai ter um relaxamento completo dos músculos e um bloqueio das respostas humorais, né? Desculpa, que vai estar ocorrendo durante esse processo cirúrgico, certo? Quais são esses anestésicos gerais? A gente tem os 2 grandes grupos, que são os inalatórios, né? Que a gente tem como, por exemplo, o desflurano, o enflurano, o alutano, óxido nitroso, né? E os intravenosos, os barbitúricos, a acetamina e os opioides, propofol também, né? Por que que eu inicio... Por que que eu insiro um anestésico, né? Durante um processo cirúrgico? Porque eu quero eu quero conseguir controlar o estado do paciente durante o curso da operação, né? Então, o anestésico ele tem que ser prontamente controlável, de forma que eu consiga induzir e recuperar, né? Que esteja sob o meu controle e que eu permita que o nível de anestesia seja ajustado também, né? Aqui a gente tem aqui como exemplo, a gente falou de fármacos não opioides, e a gente tem como exemplo também alguns fármacos que são opioides, são fármacos utilizados por controle clínico da dor, né? A gente tem, por exemplo, a morfina, a hidromorfina, a codeína, que são fármacos de escolha para pacientes que eles têm um quadro de dor grave, né? Não esses quadros que a gente viu que é decorrente de uma inflamação, e aí a pessoa toma por um determinado período e pronto, não. Pacientes com dor grave, né? E tem como efeito colateral alteração no humor, sonolência, náusea, depressão, porque esses fármacos, eles agem diretamente sobre o sistema nervoso central. Né? Aqui estão as referências da aula de hoje, né? Uma aula bem simples, para a gente estar fixando esse assunto e vamos estar discutindo também durante a semana, para que fique mais firme na mente, né? Essa bibliografia que foi utilizada, a apostila de farmacologia e os livros, né, de farmacologia comum, né? Muito obrigada pela atenção. 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 Obrigada pela atenção.